A colônia de Israel realmente ofereceu acordos para a Palestina? Você já deve ter ouvido várias vezes que Israel ofereceu um monte de acordos e os palestinos nunca aceitaram. Mas será mesmo? Nesse vídeo eu vou abordar cada um dos 10 acordos para a gente ver quais eram os termos, porque eu acho que isso é bem importante. Mas primeiro a gente precisa entender o contexto. Em 1880, quando os primeiros judeus refugiados da Europa começaram a chegar na Palestina, os judeus eram apenas 5% da população. Lembrando que quando a gente fala palestinos, a gente fala de árabes, a gente fala de palestinos cristãos, palestinos muçulmanos, a gente fala de palestinos judeus. Enquanto os ingleses prometiam um Estado aos palestinos em troca de apoio militar contra os otomanos, eles também ofereciam o Estado de Israel aos sionistas em troca de financiamento. Depois da Primeira Guerra, a derrota dos otomanos, muitos judeus começaram a migrar ali para a região da Palestina, e na década de 30 você já tem os primeiros protestos árabes por perda de território. Em 1947, a ONU sugeriu o primeiro acordo com a divisão do mandato britânico em 2 estados de Israel e Palestina. O judeu com 56% do território, o palestino com 43% e Jerusalém sob domínio internacional. Claro que foi aceito pela comunidade judaica e foi rejeitado pelos árabes, mas por quê? Os judeus eram 33% da população e ficaram com 70% das terras. Os judeus eram 33% da população, mas ficaram com 70% das terras arábias. Os árabes eram 63% da população e ficaram com 43% das terras arábias. Esse acordo levou à Guerra Árabe-Israelense em 1948. Com o fim da guerra, em 1949, veio a Nakba, onde vários israelenses invadiram Jerusalém e simplesmente expulsaram palestinos das suas casas e tomaram a maior parte da cidade para eles. Em 1949, teve a tentativa do acordo de armistício, onde eles iam definir fronteiras provisórias entre Israel e os países vizinhos, e Gaza ficaria sob coordenação do Egito e a Cisjordânia seria anexada pela Jordânia. O acordo não tratou da questão palestina e nem reconheceu a causa palestina. Os refugiados palestinos ainda permaneceram desalojados, o que aumentou as tensões. Em 1978, o Estado de Israel fez um acordo com o Egito para devolver o Monte Sinai para o país. O Egito então reconhecia Israel como um Estado soberano, com a promessa de mais autonomia para os palestinos que não tratou da questão palestina e ainda isolou o Egito por lidar com Israel sozinho, sem conversar com os outros países árabes. Em 1993, teve o Acordo de Oslo, com o reconhecimento do Estado de Israel e a criação de uma entidade nacional palestina, que não era um Estado, mas uma autoridade a gerenciar alguns programas. A Cisjordânia ainda ia ser dividida em áreas A, B, C e D, com diferentes níveis de controle, onde Israel ia ficar com 59% dos territórios. As negociações só seriam em 1999. O acordo fracassou porque atrasou na implementação e acabou deixando a violência aumentar. Em 1995 teve o Acordo de Oslo II. Houve a sugestão de expansão da autonomia palestina pela Cisjordânia e também de uma realização de eleições legislativas para a autoridade palestina, em troca de cooperação de segurança, ou seja, os palestinos iam ser obrigados a combater os dissidentes junto com Israel, dentro do seu território. Israel ia ser a autoridade dentro do território palestino. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin foi assassinado por extremistas de direita israelenses porque ele estava fazendo acordo com os palestinos. Enfraqueceu o apoio a negociações de paz naquela época. Nos 2000 teve a cúpula de Camp David, de um Estado palestino na maior parte da Cisjordânia e de Gaza. Controle palestino sobre bairros árabes em Jerusalém Oriental, com compensações financeiras para os desalojados palestinos, mas sem a possibilidade de retorno para as suas casas. Os palestinos, óbvio, acharam isso insuficiente, porque como assim eles não podiam voltar para o lugar onde eles nasceram e suas famílias foram criadas por séculos? Acabou aumentando a violência de novo e aconteceu a segunda intifada. Em 2002 teve a iniciativa de paz árabe. A sugestão era de normalização entre as relações Israel e países árabes e a volta de Israel para as fronteiras pré-1967. Jordânia e Gaza seriam palestinas, o Golã seria da Síria e o Sinai seria do Egito, rejeitado por Israel. Em 2003 teve o Roteiro para a Paz, que seria dividido em 3 partes. Ele sugeria o fim da violência e o congelamento de assentamentos israelenses na Palestina. Na segunda fase, haveria a criação de um Estado palestino provisório. A parte final ia abordar as fronteiras, Jerusalém e refugiados. A violência acabou eclodindo de ambas as partes e a colônia de Israel não congelou seus assentamentos e judeus continuaram invadindo territórios palestinos e estabelecendo suas casas. E aí, em 2020, veio o Acordo de Paz do Trump, que ele chamou de Acordo do Céu. Para ele, Jerusalém seria a capital indivisível de Israel e o Estado palestino tinha que ser desmilitarizado, dividido entre Gaza e Cisjordânia.
Os assentamentos ilegais de israelenses na Cisjordânia seriam legalizados também. Haveriam 50 bilhões de dólares de investimentos para os palestinos através de Israel, que é um troco de bala por tudo que esse povo sofreu todo esse tempo. Claro que foi amplamente rejeitado pelos palestinos, porque dava vários privilégios para Israel e reconhecia direitos básicos da Palestina, como ter um próprio exército. E em 2020 também teve os Acordos de Abraão, sugerindo a normalização das relações entre a colônia de Israel e Emirados Árabes, Bahrein e Marrocos. Operação econômica e diplomática entre esses países também, mas sem incluir a questão palestina, gerando críticas sobre enfraquecer a pressão para dar mais direitos humanos. Porque, claro, enfraquecer a pressão sobre Israel, sobre o genocídio que eles estão cometendo em Gaza hoje. Estimativas apontam que mais de 100 mil palestinos foram mortos em todo esse tempo de 1880 para cá. Importante lembrar também que até hoje Israel controla militarmente a Palestina, que não tem sequer aeroporto ou porto próprios. Inclusive fornecimentos de água, energia e gás são controlados por Israel.